Irmãos, uma das grandes referências na citação do culto desta manhã é a respeito do amor. E eu gostaria de lembrar que, segundo o teólogo Aldemar Miranda de Carvalho, uma das afirmações que mais se aproxima da definição sobre Deus é que Deus é espírito pessoal, perfeitamente bom, que em santo amor cria, sustenta e dirige todas as coisas. E a palavra já nos traz de início o imperativo bíblico do próprio Senhor Jesus, que ele diz: isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. E com esse espírito de amor, nós vamos cantar neste momento: ó Jesus, eu te amo. Vamos cantar? Ó Jesus, eu te amo. Ó Jesus, eu te amo. Pois aqui presente estás, com bondade, graça e paz. Ó Jesus, eu te amo. Nós cantarmos a última estrofe, eu gostaria aqui de compartilhar com os irmãos. Eu sei que os irmãos têm motivos de agradecimento, motivos para louvar o Senhor nessa manhã, apesar das dificuldades que enfrentamos, mas o Senhor tem nos sustentado e nós podemos louvar o nome dele. Vamos cantar esta última estrofe com toda a expressão de louvor do nosso coração, amém? Ó Jesus, eu te louvo, amém. Ó Jesus, eu te louvo, pois aqui presente estás, com bondade, graça e paz. Ó Jesus, eu te louvo. Eu te louvo, amém. A palavra de Deus diz: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão.
meu bom pastor. Não existe nada melhor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e Amém, exaltamos Senhor. o seu nome, Senhor, porque tu és o nosso grande amigo. Não existe nada melhor do que caminhar seguro com o Senhor, Pai. Por isso Amém, nós te Senhor, exaltamos Pai. Amém, obrigado, e nós glorificamos o teu nome nessa manhã. Que o Senhor receba o nosso louvor e que nós possamos estar aqui aprendendo mais a tua palavra e te louvando através da nossa vida de obediência, Senhor. É o que nós te louvamos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nessas canções que nós estamos inicialmente aqui cantando, ela fala sobre o amor de Deus, o amor de um para com o outro também. E nesse amor, o grande amigo que é Jesus. Isso que nós cantamos. No mês de janeiro, nós sempre damos ênfase à união fraternal. Sei que nenhum de nós podemos, neste momento, nos abraçar, né? Por uma questão que nós já conhecemos, mas nós podemos estar olhando para o nosso irmão. Isso não impede que nós nos olhemos, nós possamos, de alguma forma, também nos confraternizar. E a igreja do Senhor, ela é baseada também nisso, na comunhão. E nós vamos continuar cantando sobre esse amor, o amor do nosso pastor Jesus. Amém? Jesus, pastor amado, contempla-nos aqui, concede que sejamos um corpo só em ti. Intrigas e contendas queremos evitar.
seja a nossa oração. Quem já foi abençoado, diz comigo. Amém. Deus continuará abençoando a sua igreja. Nós estamos felizes porque neste momento, alguns rostos que há muito tempo a gente não via por aqui, estão de volta e nós ficamos muito alegres com isso. Quero saudar neste momento os irmãos visitantes. Está conosco a irmã Cleusa, ali ao centro. Ela é da primeira igreja batista de Tumbiara. Ela é a mãe da Meire, que eu já apresentei à igreja. E se há mais algum visitante, por favor, queira se manifestar. Todos são muito bem-vindos para o culto neste momento. Irmãos, a igreja em ação neste momento, nós queremos apenas informar que a congregação de Anicuns já se encontra com um obreiro, o pastor Ailton Ribeiro, já tomou posse ali naquele trabalho e depende das nossas orações, das nossas contribuições para que ele faça ali a obra do Senhor conforme está determinado e planejado para que o evangelho seja pregado ali em Anicuns. Ademais, o irmão Demas tem uma palavra neste momento. Isso. Irmãos, a minha palavra é uma palavra de gratidão, primeiramente de gratidão a Deus e também à igreja, e também gratidão em especial também ao Ministério de Música dessa igreja, aos irmãos que aqui ficaram nesse período que eu passei de 15 dias descansando. Foi um tempo muito bom, onde pude estar com minha família. Não viajamos, né? Mas ficamos juntos. Eu acho que isso é o mais importante. E então esses 15 dias serviram para isso, né? Para a gente poder também organizar outras questões da nossa vida, né? E gostaria de agradecer a cada um que faz parte desse ministério que continuou o trabalho, né? Eu sempre digo que um ministério, qualquer ministério da igreja, ele não é desenvolvido apenas pelo seu ministro, mas sim por todos aqueles que fazem parte do ministério, que fazem parte da igreja. Então, gostaria de agradecer aqui, em particular, ao Dalton, que ficou na coordenação das escalas da equipe. Gostaria de agradecer a Gemima, que sempre tem nos apoiado incansavelmente, quase sem parar. Agradecer ao Randel também, da mesma forma, ao Bruno. Agradecer aqui a Laís, que não está hoje aqui, mas a Laís, ao Marcos, se eu for esquecendo, vocês vão me lembrando, ao Leonardo Rebouças também. Quem mais, gente? Tem mais alguém? O Dalton, né? A Bárbara também, quando pode nos ajudar aqui, ao Rodrigo Pires, a Liliane, né? Aqueles que estão também contribuindo, cantando, e tem tantos outros. Se eu esqueci agora, que eu vou lembrar, depois eu falo novamente, mas eu quero realmente agradecer a Deus pela vida de cada um desses que tem feito um trabalho grandioso. Eu falo da equipe de música. Nós sabemos que tem uma equipe técnica também que sempre está dando suporte aos trabalhos da igreja, mas que o Senhor seja louvado pela vida desses irmãos que têm tanto contribuído com o Ministério de Música. Amém? E eu quero dizer que é um prazer estar voltando aqui às atividades no Ministério. E nós também deixamos a nossa palavra de agradecimento a Deus pelo retorno do irmão, que tão bem faz em nosso meio, assim, conduzindo os cultos. Irmãos, eu quero convidar toda a congregação para se colocar de pé neste momento, porque a partir de agora nós vamos cantar e vamos ler a palavra todos juntos, e eu quero avisar que é o momento também de ofertar. Os irmãos poderão trazer dízimos e ofertas e depositarem no gasofilácio. Então, neste momento, eu gostaria de ler juntamente com a congregação. Nós vamos cantar e depois tem mais uma leitura intercalada. Leiamos. Por ele, pois, oferecemos sempre a Deus
sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Ao único Deus sábio seja dada a glória por Jesus Cristo, para todo sempre. Amém. Amém. Vamos cantar com alegria. Vamos fazer juntamente a segunda leitura. Leiamos. Respondeu Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Nós vamos continuar nesse mesmo sentimento de louvor e adoração. Eu trouxe um cântico aqui antigo que eu sei que muitos irmãos conhecem. E muitas vezes nós cantamos não somente esse cântico, mas outros, e muitas vezes não prestamos atenção no que diz a letra. E então eu penso que música na verdade não precisa de uma bula, ela tem que ser cantada e a gente entender a palavra, mas eu faço questão de ler aqui um trecho dessa letra que fala assim: Tu vives entre os querubins e nas alturas está o teu trono. Teu nome é soberano, fizeste aqui tua tenda e chamaste a Israel, um povo que escolheste para achegar-se a ti. Tu queres que o teu povo te conheça, Senhor, e mover-te com poder neste lugar. Então, está remetendo a uma passagem também do Antigo Testamento, né? O povo de Israel como povo escolhido por Deus. E Deus se apresentando ao seu povo em geral, e que ele seja reconhecido como Senhor, e ele possa então mover-te no sentido de estar presente neste lugar. E é isso que nós queremos cantar. Nós acreditamos que o Senhor está. Amém? Vamos louvar Amém. ao Senhor.
aqui tua tenda e chamaste a Israel, um povo que escolheste para achegar-se a ti. Tu queres que o teu povo te conheça, Senhor, e mover-te com poder neste lugar. Fica à vontade entre nós, queremos ouvir tua voz. Leva-nos além do santo lugar. Teu povo vem te louvar e adorar para sempre. Tu vives entre os querubins e nas alturas está o teu trono. Teu nome é soberano. Fizeste aqui tua tenda e chamaste a Israel, o povo que escolheste para achegar-se a ti. Tu queres que o teu povo te conheça, Senhor, e mover-te com poder neste lugar. Fica à vontade entre nós, queremos ouvir tua voz. Leva-nos além do santo lugar. Teu povo vem te louvar, teu santo nome adorar para sempre. Além do véu tu estás e maravilhas farás, enquanto entramos pelo santo dos santos. Quando tua face eu vi, de novo vou te dizer que te amo, Deus. Que te amo, Deus. Nós sabemos que nós não precisamos de nenhum sumo sacerdote para entrar na presença do Senhor. O Santo dos Santos era um lugar que separava o povo de Deus, mas o véu se rasgou. E quando nós cantamos entrar no Santo dos Santos, é lembrar aquilo que o povo fazia, mas nós sabemos que nós podemos entrar diante do Senhor com acesso total por meio de Jesus Cristo, da salvação em Jesus Cristo. Amém? Amém. Deus nos abençoe. Nós vamos orar ainda de pé, e eu quero pedir ao pastor Abelardo que tome posse já do púlpito, porque nós iremos passar a mensagem a ele em alguns instantes. Mas vamos orar ao Senhor neste momento. Pai, nós te louvamos grandemente, porque o Senhor é poderoso, o Senhor é o Senhor de nossas vidas. E aqui, ó Deus, apresento a tua igreja neste momento, que já debruçou sobre a tua palavra, que cantou louvor o teu nome. E agora, ó Deus, nós queremos de ti o aprendizado para as nossas vidas. Unge, Senhor, todo o teu povo na face da terra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Podeis assentar. Pastor Abelardo, com a palavra.
Eu gostaria de convidar os irmãos para a leitura da palavra de Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos de 23 a 32. Convido os irmãos para ficarem de pé para a leitura da palavra de Deus. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si próprio? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Verdadeiramente vos digo, alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam o reino de Deus. Que Deus abençoe esta palavra em nossos corações. Amém? Podem sentar. Eu gostaria de meditar com os irmãos sobre a importância do significado da cruz hoje. A cruz do Senhor Jesus Cristo. Já tivemos muitas polêmicas ao longo da história da igreja a respeito do símbolo da cruz. Há igrejas que não utilizam o símbolo da cruz, porque pressupõe que usar o símbolo é uma forma de idolatria. Eliminam a cruz. E com isto, é como se jogassem a água suja com o bebê fora. A cruz é um símbolo que não existe para ser adorado, mas é um símbolo da nossa condição cristã. É símbolo da vida cristã. Seguir a Jesus sem tomar sua cruz não passa de admirar a sua doutrina e sua filosofia, como os espíritas fazem. Mas significa viver sem jamais experimentar o poder da cruz na sua vida e receber os benefícios da salvação e da graça que Jesus nos trouxe através da cruz. Na cruz estão unidos a vida e o amor de Cristo conosco, os pecadores, que nos arrependemos dos nossos pecados. O que significa a cruz para nós? Para Jesus, foi o seu altar de sacrifício. O templo era o lugar onde o sacrifício era oferecido. Ali havia o altar, onde o cordeiro era imolado. Jesus tomou a cruz como seu altar, fora do templo, fora da cidade, fora dos muros da cidade. Ele, naquela montanha, na presença do Pai. E ali, o altar foi erguido e ele foi imolado. Ofereceu-se em sacrifício, derramou o seu sangue precioso naquele altar. O Cordeiro de Deus foi imolado na cruz do Calvário. Na cruz ele recebeu, portanto, a condenação dos meus pecados e dos teus pecados. Ele foi imolado, não pelas mãos de um sacerdote de Israel, mas pelas mãos do próprio Pai Celestial, que o ofereceu em nosso lugar. E por isso o Evangelho de Lucas, no capítulo 23, versículo 46, Jesus vai exclamar: Pai,
nas tuas mãos entrego o meu espírito. É como Abraão faria com Isaque, se não lhe fosse interrompida aquela ação pela presença do cordeiro que estava ali, já aguardando o momento de se revelar para impedir o sacrifício de Isaque. Nós não tomamos a cruz neste mesmo sentido de Jesus, porque nós não nos redimimos a nós mesmos. Nossa cruz é o nosso morrer com Cristo. Nossa cruz é nossa identificação com Cristo. Nesta cruz que tomamos, percorremos todas as estações da vida de Cristo e de nossa vida com Cristo. No antiverso da cruz de Cristo, estamos nós. É como se ele levasse sobre os seus lombos cada um de nós, quando foi crucificado na cruz do Calvário. De um lado Cristo, do outro lado nós. Pois bem, este conceito da cruz, ele é central no Evangelho de Lucas. A teologia de Lucas é uma teologia da cruz. O Evangelho, ele gira em função da crucificação de Jesus. Esta é uma característica do Evangelho de Lucas. É um Evangelho que, bem no seu centro, ele estabelece um giro. E esse giro é como o guizo de um portal que vira em direção à cruz. Abre as portas da cruz. Capítulo 9 inicia esta visão da cruz, projetada pelo Evangelho de Lucas, através das palavras de Jesus, que no capítulo 9 já começa a anunciar a sua morte. Verso 22 desse capítulo 9 que nós lemos, Jesus diz: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto, e no terceiro dia ressuscite. Então veja que aqui há um giro de um ministério terreno que parecia estar caminhando para a glória, e que de repente vem o anúncio da morte, como se o sentido da vida de Jesus não fosse o trono, mas a cruz. E Lucas então agora caminha em direção à apresentação desse progresso da vida de Jesus, caminhando para Jerusalém e para a crucificação. E é neste ponto que Jesus diz aos seus discípulos: o discipulado é tomar a cruz. Por isso a cruz é um chamado pessoal. Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome cada dia a sua cruz, não a minha, mas semelhante a mim. Tome a sua cruz e siga-me. Portanto, é um chamado pessoal intransferível. Nós não podemos transferir nossa crucificação para outro. A crucificação é nossa, nós tomamos a nossa cruz. Cada crente tem a sua crucificação, porque na sua crucificação ele está de fato atendendo a um chamado pessoal de Jesus. Jesus nos chama pela cruz e para a cruz. A cruz é uma forma, portanto, de discipulado. Dietrich Bonhoeffer já ensinava no seu livro O Discipulado que a cruz é o centro do discipulado. Ou seja, o discipulado é uma forma de viver morrendo diariamente com Cristo Jesus, seguir a Jesus até a morte. Este é o preço do Evangelho. Este é o preço do discipulado.
Este é o preço da nossa vida cristã. Este é o modus recipiente da salvação que temos em Cristo Jesus. A cruz é uma forma de discipulado. Nós somos discípulos de Jesus. Nós queremos ser discípulos de Jesus. Nós aceitamos a Jesus para sermos seus seguidores, seus discípulos. Siga-me, andar como Jesus andou e fazer como Jesus fez. A cruz e a crucificação são o modelo de adoração, de vida cristã e de discipulado. A cruz declara o fim da escravidão do pecado. Não há outra maneira de colocar um fim na escravidão do pecado, a não ser pela cruz que nós tomamos para seguir a Jesus Cristo. Não tem como tirar o pecado de nós, se Jesus não tirá-lo de nós e cravá-lo na cruz. Portanto, tomar a cruz é colocar um fim na escravidão do pecado. É interessante o que diz o apóstolo Paulo em Romanos 6, versículo 6. Ele afirma naquela teologia do batismo, do capítulo 6 de Romanos, que este é o significado da cruz, sabendo isto, que foi crucificado com ele, Jesus Cristo, o nosso velho homem, para que o nosso corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Éramos escravos do pecado, mas aceitando a Jesus como Salvador e tomando a cruz, então este regime de escravidão do pecado chegou ao fim. A morte de Jesus na cruz coloca um fim em nossa escravidão ao pecado e à morte. Por isso, Lucas vai dizer: quem quiser salvar a sua vida, fugindo da cruz, evitando a cruz, ele perderá a sua vida. Ele causará um prejuízo irremediável a si mesmo, diz a tradução literal aqui do Evangelho de Lucas. Ou seja, evitar a cruz é causar prejuízo mortal. Aqueles que imaginam que evitando a cruz estão salvando a si mesmos, eles na verdade serão surpreendidos quando descobrirem que fora da cruz de Cristo Jesus não é possível salvar-se por si mesmo. A cruz é também o fim da vergonha deste mundo. O texto que nós lemos, Jesus declara que qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. A vergonha por causa do Evangelho, ela de alguma maneira é sentida por todo crente. Ou seja, aquela tendência de se sentir envergonhado como crente diante do mundo. Esta é uma fraqueza, digamos assim. Uma fraqueza que impede muitas vezes que pessoas, até mesmo dignas, neste mundo, aos olhos do mundo, tomem uma decisão de andar com Cristo Jesus. Vergonha do mundo. O mundo, ele impõe esta vergonha sobre os homens. O mundo, ele tem esta força sobre nós, de se impor sobre nós, de querer nos moldar
à sua imagem e semelhança, de querer impor o seu sistema sobre nós, e quando não aceitamos, então nos ridiculariza e faz de tudo para nos envergonhar, desmoralizar. Ora, apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 1, versículos 15 e 16, ele diz: porque eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A cruz é a nossa arma para derrotar esta tirania do mundo sobre nós. Por isso, a forma de enfrentar é morrendo. Morrendo a cada dia. Mortificando as obras da carne, como diz o apóstolo Paulo. A cruz é, por fim, aqui no Evangelho, a glória de Cristo sobre nós. Este capítulo tem que ser lido no seu todo. Eu destaquei aqui os versículos 23 a 27, apenas por uma questão de brevidade e didática, porque, na verdade, o capítulo todo forma uma unidade. Na verdade, esta pressão do mundo e esta violência do mundo sobre nós está representado lá em Herodes, no início do capítulo, que mata João Batista, corta-lhe a cabeça. E quando Jesus começa a ser anunciado pelos discípulos, pelas cidades da Galileia, e que Herodes toma conhecimento de que havia ali um líder em potencial, ele diz: quem é este? Quem é este? João Batista, que era o profeta mais respeitado, eu decapitei, ou seja, eu não o respeitei, como querendo dizer, nada pode competir comigo, nenhum poder é maior do que o meu, aquele que se levantar contra mim, eu destruo. Então, o capítulo começa assim, Jesus toma esta referência para representar o mundo e o seu poder de se impor sobre nós. E depois, o capítulo caminha para a transfiguração. Logo depois de Jesus falar da sua morte, logo depois dele chamar os discípulos e dizer: tome a sua cruz, vamos para o Calvário. Então, ele sobe o monte e transfigura-se diante deles, cobre eles com a sua glória. Então não há glorificação sem passar pela cruz. Nossa salvação se completa na glorificação, mas ela é um processo de crucificação. Cada um de nós, cada dia, é crucificado com Cristo, para que naquele dia nós possamos ser cobertos pela glória de Jesus sobre nós. Como viver a cruz hoje, então? Primeiro, renovando o compromisso cada dia, dia a dia. Eu queria destacar esta expressão, porque o discipulado que Jesus propõe para nós é um discipulado diário. Ele fala aqui, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Portanto, como crentes em Jesus Cristo, nós precisamos renovar o nosso compromisso com o Senhor dia a dia. Este é o tipo de coisa que a gente não deixa para depois. Ao levantar, nós precisamos dia a dia voltar nosso coração e nossa mente para o compromisso que fizemos um dia com Jesus. Este dia
é de Jesus. A minha vida é de Jesus. Eu tomo hoje a minha cruz. A cruz de hoje eu tomo hoje. A cruz de amanhã é outro dia. Basta a cada dia o seu mal. Compromisso de tomar a cruz dia a dia e seguir a Jesus. Esta renovação é fundamental para o discipulado e para a vida com Cristo Jesus. Renove a sua vida com Jesus todos os dias. E se alguma coisa aconteceu que você, naquele dia, só foi lembrar de Jesus lá por volta das 15h, olha, pare mesmo ali, neste mesmo instante, e faça ali a sua oração, e renove ali o seu compromisso com Jesus. Em segundo lugar, admitindo que ninguém pode salvar a si mesmo. A cruz é o caminho da salvação, e a salvação é por Cristo Jesus. E a cruz que nós tomamos não é o instrumento pelo qual nós nos salvamos, mas pelo qual Jesus nos salva de nós mesmos. Admitindo, portanto, dia a dia, que você não pode salvar a si mesmo. Nós não podemos entrar naquela ideia da autossalvação. Nós não cremos na autossalvação. O mundo prega a autossalvação, o evangelho da autorredenção, mas isto significa negar o mérito de Cristo na cruz. Cada dia o mundo está negando os méritos de Jesus na cruz do Calvário. Há hoje uma convergência interessante, no mínimo, entre a teologia judaica da autorredenção. Os teólogos do judaísmo, eles estão há muito tempo ensinando que a expressão messiânica da Bíblia cumpre-se no povo. O povo é o Messias. O povo se autorredime. O povo representa a sua própria autossuperação. E, especialmente depois de Auschwitz, essa teologia judaica se fortaleceu muito, muito. Eles se entendem como o povo messiânico, o povo que se autorredime, e o povo que tem poder para redimir outras nações ainda. Então, esta teologia da autorredenção, ela está em consonância com a ideologia global da autossalvação sem Deus. Nós vivemos um tempo de profunda incredulidade no mundo. Nós vivemos um tempo de negação do poder e da existência de Deus para mudar a história humana. O mundo acha que pode se autorredimir. Afinal, se vem uma pandemia, ele pode criar uma vacina. Ele pode se salvar. Ele não precisa de Deus para isto. Então, estas duas ideias estão convergindo. Ou seja, nós temos uma herança bíblica caminhando para uma teologia da autorredenção, e nós temos um processo histórico mundano que também caminha na mesma direção, a de que o mundo pode se redimir, sem Deus interferindo nos seus negócios e na sua história. Por isso cresce o ateísmo. Por isso Jesus declarou: quando o Filho do Homem vier, porventura encontrará fé na terra? A terra caminha progressivamente para um mergulho nas profundidades da incredulidade. Terceiro lugar, esse discipulado, viver a cruz hoje, é repetir, esta palavra é importante aqui, repetir dia a dia
a sua entrega de tudo ao Senhor Jesus. Melhor dizendo, repetir dia a dia a sua perda de tudo, como declarou o apóstolo Paulo. Considero tudo como perda para ganhar a Cristo. Tudo. Cada dia devemos consagrar tudo ao Senhor. Devemos declarar nossa perda de tudo para o Senhor. O mundo oferece muitos bens, como ofereceu Satanás a Jesus na tentação do deserto. Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Esta oferta, ela é diária. Esta oferta é universal. Nós estamos diariamente assistindo esta oferta que o mundo faz aos seus habitantes. Tudo isso te darei. O mundo é seu. A liberdade é sua. É só conquistar. É o modo do mundo nos seduzir. Mas cada dia o crente tem que ter a consciência de que se ele quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Dia a dia, considere tudo como perda. Se você considera tudo como perda, o dia que você levar um prejuízo, você já não vai sentir isto como prejuízo, porque você não tinha nada. Tem gente que o carro é roubado, ele se desespera. Tem gente que sofre um dano qualquer, ele amaldiçoa Deus, ele começa a encontrar razões as mais variadas para culpar a Deus que não lhe protegeu. Às vezes a salvação é entendida como um seguro total daquilo que eu tenho e daquilo que eu sou. Não. É a perda total daquilo que eu tenho e daquilo que eu sou. Isto é cruz, isto é discipulado, isto é salvação através de Cristo Jesus. Em quarto lugar, vivendo corajosamente pela fé. O justo viverá da fé, do invisível, do que não se vê, do que não se tem, do que não está às mãos. Corajosamente pela fé. Você deve viver a sua identificação com Cristo perante o tribunal do mundo. Jesus constrói aqui uma ideia muito semelhante à do tribunal. Tanto é que ele vai dizer: quem se envergonhar de mim aqui, no dia do tribunal, o Filho do Homem também se envergonhará dele. Ou seja, nós vivemos um momento, nós vivemos numa situação de diariamente estarmos diante do tribunal do mundo que nos julga. E como será a nossa reação a esse julgamento do mundo? Nós vamos reagir pela fé, com coragem, na contracorrente, na contracultura, como Jesus fez, ou nós vamos aceitar o julgamento do mundo, curvar a cabeça e seguir segundo o sistema do mundo? Rogo-vos, pois, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com o tribunal deste mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, ou seja, a superação que a fé traz para nós, esta renovação do entendimento que nos faz pensar para além do mundo, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E por último, em quinto lugar, crendo na vitória sobre a morte e na glória do reino de Deus. O último versículo que nós lemos diz: verdadeiramente vos digo, em verdade vos digo, de acordo com a mais pura verdade vos digo, alguns há dos que aqui se encontram,
que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam a glória ou o reino de Deus. Ou seja, a vida diária é uma vida em que nós cremos na vitória. É interessante que lá pelos meandros do grego, a expressão é apesar de qualquer coisa, ou acima de qualquer coisa. Alguns dos que aqui estão não experimentaram a morte até que vejam a glória de Deus, ou seja, a morte não é um obstáculo, a morte não é um impedimento, a morte não é a derrota, pelo contrário, nós vemos a glória do reino de Deus, nós buscamos o reino de Deus em primeiro lugar, e nós vivemos para o reino de Deus, apesar da morte, apesar das lutas, apesar de qualquer coisa. Antes da morte está a visão da glória do reino de Deus. Isso é discipulado. É o discipulado que caminha à luz do reino, que caminha para o reino, que está sob a guarda da glória do reino de Deus, e a morte não pode impedi-lo de viver esta maravilha que vem da graça redentora de Jesus Cristo. Esta é a importância do significado da cruz para hoje. Portanto, Igreja do Senhor Jesus Cristo, discípulos e discípulas do Senhor Jesus Cristo, vivamos conforme nos ensina a palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé, vamos orar. Estaremos assim concluindo o culto matinal de hoje. Que todos possam ter um dia de paz, de alegria, de vitória e, sobretudo, um dia de viver e de tomar a sua cruz para a glória de Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por esta manhã na tua casa. Muito obrigado pelos irmãos e irmãs que aqui estão. Muito obrigado por aqueles que assistem desde suas casas, por não poderem estar conosco, mas sabemos, ó Pai, que a tua mão está sobre nós. Pedimos a tua graça para que possamos tomar a cruz dia a dia e sermos fiéis ao nosso compromisso com o Senhor Jesus Cristo, que viveu, que sofreu e que entregou a sua vida por nós na cruz do Calvário. Obrigado, Pai, por esta hora de culto. Obrigado pelos cânticos, pela leitura e pela reflexão da tua palavra. Leva-nos para os nossos lares, debaixo da tua mão de graça e de misericórdia. Estende sobre os lares da igreja a tua proteção. Derrama sobre nós o teu consolo. Visita os enfermos e enlutados. Tem compaixão do teu povo, ó Pai, nesta pandemia. E livra-nos do mal. Assim oramos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.